E aí, Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Raposa News, conglomerado do canal Cruzeiro Nostalgia, te atualizar sobre as últimas e principais informações do maior de Minas. Tem coisa, rapaziada, quentíssima, bomba de sábado. Bora que bora acompanhar agora através aqui na voz do Samuel Venâncio as primeiras infos de sábado, né, de hoje, desse final de semana, mas tem um complemento, repito, bombástico. O Cruzeiro próximo, rapaziada, próximo de anunciar o reforço mais impactante da temporada do futebol brasileiro. Vai lá, Samuca! Vamos juntos com as primeiras do dia. Neste sabadão, ontem tivemos a reapresentação e a programação do Cruzeiro está da seguinte forma. Teve treinamento ontem, ainda aquela primeira rotina de trabalho com testes físicos e tudo mais. E os jogadores do Cruzeiro, eles terão sequência na pré-temporada com treinos em 2 períodos. Neste sábado, na manhã deste domingo e na segunda-feira também em 2 períodos. Na segunda-feira, o segundo grupo retorna aos trabalhos na Toca da Raposa 2. A reapresentação com o primeiro grupo. Nessa sexta-feira teve os goleiros João Marcelo, Matheus Cunha e Otávio. Zagueiros Bruno Alves, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaique Luiz. Laterais Cauã Moraes, Cauã Prates, Nicolas e William. Para o meio campo, Batistella, Japa, Matheus Henrique, Murilo Hickman, Juan Gabriel, Rodriguinho, Rian Guilherme e Vitinho. Para o ataque, Kenji, Marquinhos, Ney Villarreal e Ryan Leles. O Marquinhos, ele está se recuperando da cirurgia que ele fez no joelho. Vai ficar aí mais um bom tempo afastado. O segundo grupo, na segunda-feira, Cássio, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, William, Christian, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Wallace, Arroio, Caio Jorge, Sinisterra e Wanderson. São esses os jogadores e o Cruzeiro trabalhando então com este grupo alternativo para começar o Campeonato Mineiro e os titulares trabalhando, pensando, claro, na estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. No final do mês de janeiro já teremos o começo do Brasileirão. Chico da Costa, centroavante. Flagramos ontem a chegada dele, nosso Gabriel Ribeiro esteve em Confins, Chico da Costa conversou com a Samuca TV, vai fazer os testes físicos e exames médicos hoje na Toca da Raposa 2 e até o início da próxima semana deve ser anunciado aí ele que vem do Cerro Porteño, depois de atuar no Brasileirão com a camisa do Mirassol. Um centroavante com característica aí diferente que tem no elenco, um pedido do técnico Tite que o Cruzeiro foi buscar em uma negociação com o Cerro Porteño. Chico da Costa, então, já em Belo Horizonte. O Cruzeiro trabalhando, todo mundo sabe. O Pedro Júnior até ontem tivemos aquela missa de ação de graças pelos 105 anos do Cruzeiro e o Pedro Júnior falou sobre diversos assuntos na entrevista ali no ginásio Dona Salomé no Barro Preto. Tem a entrevista aqui na íntegra na Samuca TV, para quem não acompanhou, falando sobre Caio Jorge, sobre a busca pelo Gerson, que não é uma negociação fácil, mas que o Cruzeiro está firme nessa história. Falou também sobre o Fagner, a permanência muito bem encaminhada, sobre renovação de Matheus Pereira. São os assuntos principais que o Cruzeiro vem debatendo neste momento, em meio aí a um mercado que ainda tende a se aquecer mais nos próximos dias. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos, Samuca, porque a entrevista mais importante, eu diria, não foi nem a que você citou aí no final, porque agora há pouco a Samuca TV conseguiu, Nação Celeste, flagrar, desembarcando em Confins, em BH, em direção à Toca 2, o empresário barra pai do Gerson. Rapaziada, o que esse cara está fazendo em BH? Será que ele foi tomar um café com o Pedrinho? Como ele disse, será que ele foi saber como estão as negociações com o Cruzeiro, entre Cruzeiro e Zenit, sobre o Gerson? Ô Marcão! Te flagraram, irmão. Cruzeiro e Gerson está muito próximo, nação. Está muito próximo de ter um desfecho positivo. Bora ouvir o pai do Gerson, repito, tá? Créditos aí novamente a Samuca TV, que pegou no flagra a chegada do Marcão, pai e empresário do jogador. Tá aí, nação, tá aí, rapaziada. O cara já está em BH. E vou repetir, o cara não foi tomar um cafezinho com o Pedrinho, não foi saber como estão as negociações entre Cruzeiro e Zenit.
tentou despistar, mas assim, Marcão, com todo respeito, você despistou de uma maneira muito ruim. Você deve ser péssimo mentindo, porque não colou, não colou. Realmente hoje o Marcão já esteve, né, ou no caso está nesse momento na Toca da Raposa 2. Teve realmente uma conversa ali com a diretoria do Cruzeiro, mas ele poderia ter feito essa conversa, rapaziada, de qualquer lugar do mundo. Se ele estivesse na Rússia, se ele estivesse de férias em Trancoso, é uma videochamada ali, 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora, ele faz as suas chamadas de vídeo, fica por dentro das negociações, como ele mesmo falou, né, que gostaria, e segue a vida. Mas o cara viajar, sair de onde tá, ir pra BH, pra saber como está a situação, não colou. E o que eu posso trazer de notícia pra vocês, vou citar aqui 2 jornalistas, tá? 2 fontes diferentes, para ser mais exatos. Adroaldo Leal. O Adroaldo Leal, agora, trabalha na Rádio Fã FM, não está mais na 98. Ele disse de ontem para hoje que o que estava travando a negociação foi destravado nessa última sexta-feira. O Adroaldo cravou que Gerson está encaminhado com o Cruzeiro. O que estava travando era algo com o Zenit. Entre Cruzeiro e Gerson a coisa já está caminhando há muito tempo. Já está encaminhada há muito tempo, tá? Não é novidade pra ninguém isso. Pedrinho já deixou claro isso. Pedro Júnior, Samuel Venâncio, algumas apurações. O que estava pegando, o que sempre pegou foi com a equipe do Zenit. Ponto. E essa trava, ela já foi destravada, digamos assim, nessas últimas horas, segundo o Adroaldo Leal. Não à toa, horas depois, quem chega em BH é o pai do Gerson. O pai do Gerson foi para uma reunião? Foi, só que não foi o ponto principal, tá? Apuração aqui para vocês. Pai do Gerson foi para BH para cuidar da logística da chegada do seu filho. Você não vai para um clube e do tamanho de um jogador como o Gerson e chega em BH, aluga lá algum lugar, um kitnet da vida e vai morar lá. Não, existe uma logística por trás. Alguém da sua confiança chega antes para mapear o local que você vai morar, para mapear a cidade de uma maneira geral, a casa desse local que você vai residir. Então a logística para a chegada do Gerson é o ponto principal da ida do pai do Gerson para BH. Empresário nenhum, rapaziada, vai viajar para algum lugar para falar sobre negociação. Você vai para aquele lugar para finalizar a negociação, ou depois que está finalizado, para aí sim lidar com as questões de logística. É o que o pai do Gerson está fazendo nesse momento em BH. É por isso que o otimismo para fechar está lá em cima. É claro, pode azedar? Pode. 99% não é 100%. Mas hoje dá para falar que esse estágio está acima dos 90% por tudo que a gente está trazendo aqui para vocês nos últimos dias, seja no Raposa News ou no Cruzeiro Nostalgia, tá? E aí uma outra fonte, falei do Adroaldo Leal via Rádio Fã, pessoal do GE, tá? Trouxe via Pedro Rocha a seguinte notícia também nessas últimas horas. Já há um acordo encaminhado entre Gerson e Cruzeiro em relação aos moldes de contrato, mas a tratativa com o Zenit deve durar alguns dias. O clube russo pediu 40 milhões de euros, mas já aceitou diminuir a pedida. Ainda não há um acordo entre os clubes, mas o que estava travado, segundo o Adroaldo, já foi destravado. Fato é, se o Zenit já aceitou abrir mão de parte do valor, é porque abre mão de realmente fazer com que o negócio ele avance para um desfecho mais do que positivo. Fechado, nação? Já está em BH o cara que vai ser o responsável pela assinatura de talvez ali, dá pra cravar, o principal contrato, novo contrato de um clube brasileiro com um jogador nessa temporada. Gerson chega pra mudar ainda mais o patamar técnico desse elenco do Cruzeiro. E pra gente poder finalizar, Nação Celeste, um outro assunto que é importante, é relevante, Fagner. Há um otimismo muito grande do Cruzeiro de permanecer com o Fagner de forma definitiva a partir de 2026, mas o Fagner vai precisar resolver um BO lá com o Corinthians, tá? Não é tão fácil quanto alguns jornalistas que cobrem o dia a dia do Cruzeiro faz parecer. Talvez o principal setorista do Corinthians é o Samir Carvalho. Ele tem o maior canal independente do Corinthians no YouTube e trabalha em vários veículos grandes na mídia de São Paulo, justamente pelo canal grande que ele tem, credenciou a tal.
O Samir, ele fez uma apuração sobre a situação do Fagner e trouxe a seguinte questão. Para rescindir contrato, o Corinthians quer que o Fagner abra mão do valor total que tem a receber até o final de 2026. Considerando os 12 salários de 800 mil mais o 13º, o lateral tem 10,4 milhões para receber. Fagner não quer abrir mão de tudo, quer que o Corinthians pague uma parte desse valor. Esse é o entrave do momento, para que o Fagner seja liberado, o contrato seja rescindido e ele possa assinar um aninho de contrato com o Cruzeiro. Informação no Samuel, 1 ano com possibilidade de mais 1 ano. Então, enquanto não destravar isso daqui, ele não chegar a um acordo com o Corinthians, ele fica em São Paulo, tá? Inclusive com reapresentação pendente, ele deve se reapresentar, a não ser que nas próximas horas a gente tenha um desfecho positivo. Fechado, então, no dia 2, não, né? Porque dia 2 já tivemos a primeira leva de apresentação, como o próprio Samuel já disse aqui no vídeo. Mas dia 5, temos a segunda leva. Se no dia 5 o Fagner não estiver ainda de acordo com uma rescisão com o Corinthians, a gente vai ter postergada a volta dele a BH. A gente acompanha, tendo novidade, a gente te atualiza por aqui. Fechado? E se chegou até aqui, já sabe, né? Like, hype o vídeo. Fique com Deus. Até a próxima, nação. Tamo junto!